gente, 18h18, sejam bem-vindos. Convidar o Tom. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas mais na prática, né? Diante desse contexto, a gente tem vários desafios, em especial aí a questão de lidar com vários perfis, cada um tem o seu jeitinho de se comunicar, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre engajamento da equipe, como lidar com esses perfis. Seja bem-vinda, Sara, seja muito bem-vinda. Aguardando o Tom chegar. Tom, chegou, vamos lá conversar? Tom, e aí o pedido para você participar aqui com a gente. Aí, tá carregando. Vamos lá. Carregando ainda. Olá, Felipe, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu verificar aqui, minha internet tá... Tô vendo que você caiu. Tô vendo que o Tom caiu, gente. Cadê o Tom? Volta lá, Tom. Vamos ver. Vamos ver se vai agora, né? Foi? Guardando. Vamos lá. Aí, agora acho que deu certo. Aê. E aí, Karine? Tudo bem? Boa noite, Tom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karine. Tudo jóia? Boa noite, tudo jóia, tudo jóia. Vamos conversar mais um pouquinho sobre gestão de pessoas hoje. E Vamos conversar sim. Fico bem feliz por você estar aqui com a gente, mais uma vez disponibilizando seu tempo, sua agenda é tão corrida, né? Você vive atendendo muitas pessoas, muitos empresários, então agradeço muito por isso. Boa noite, Felipe Dornelas, boa noite. Então o pessoal está chegando aqui, enquanto isso, eu gostaria Sejam de bem-vindos aí, né? Sim, sim. Enquanto isso, eu gostaria de comentar, né, com você que nos últimos dias a gente teve alguns relatos da última semana para cá sobre alguns desafios com gestão de pessoas. Eu quero trazer algumas perguntas aí para você, né? E aproveitando o pessoal que está online, se você tem alguma pergunta, se quiser já ir preparando já para quando a gente iniciar aí um momento de debate de ideias e nos ajuda também a divulgar essa live. Ali embaixo tem um aviãozinho, né, que você pode, aqui embaixo, enfim, você pode enviar para as pessoas que também têm aí equipe, que às vezes está enfrentando um desafio em comunicar, né, em passar, delegar e mandar, não mandar a equipe, né, não mandar, não é essa expressão a certa, mas seria a liderar, né? Enfim. Legal. Tá Compartilhe os seus desafios aí, né? Quais são as dificuldades que você está tendo, quais são os pepinos que você tem hoje aí para resolver com a tua equipe, né? A gente vai aqui, na medida do possível, conversar, trocar ideias e compartilhar. A gente sabe que fazer gestão da equipe é um negócio bastante desafiador, né? E hoje tem muitos recursos, né? Tem muitas abordagens, tem muitas técnicas que podem nos ajudar a fazer esse trabalho aí que não é fácil, é desafiador, né? Sim, sim. Mas vamos lá, Tom. A gente sempre tem pessoas aqui novas chegando também, então acho que é legal você se apresentar, contar um pouquinho quem é você, né? Para que o pessoal te conheça e possa entender o porquê que você trabalha com pessoas, há quanto tempo, qual que é a tua bagagem, tua experiência. Pode ser? Pode ser sim. Legal. Então, mais uma vez, né, obrigado a todos aí pela oportunidade, principalmente por Empreenda Mais, né, que é um espaço de network, vamos dizer assim, de
uma oportunidade, né, para que empresários possam se encontrar, conversar, trocar ideias, né? Hoje, com essa situação de afastamento social, estamos com o Empreenda Mais acontecendo de forma virtual, né, por salas de videoconferência, e está funcionando muito bem, né? E você que está aqui com a gente agora, ou que vai chegar, você é nosso convidado, tá bom? Fique de olho aí nas redes sociais e a gente tem a nossa agenda aí sendo divulgada, tá bom? Bom, meu nome é Marcos Tom, as pessoas me chamam de Tom, né, que é o meu sobrenome. Eu trabalho desde cedo, né, tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, sou desta época, né, que o mercado de trabalho, as pessoas começavam a trabalhar cedo, então entrei no mercado de trabalho com 15, 16 anos, passei por inúmeras empresas, né, tive a grata oportunidade de participar em algumas multinacionais, né, empresas nacionais e multinacionais de renome, né, então Electrolux, Xerox do Brasil, Grupo Votorantim, né, Siemens e outras empresas de médio e pequeno porte. E em 2000, eu ingressei no segmento de consultoria, tá? Consultoria, na área de consultoria e treinamento, né? Que é treinamento e desenvolvimento de pessoas, especificamente, de equipes, né? E lideranças, e de lá para cá nunca mais saí desta área, né? Então, desde 2000 eu atuo com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E, especificamente nos últimos 10 anos, eu tenho me dedicado bastante a uma área específica do coaching, né? Eu sei que vai dar arrepios em alguns aí, né? Calma, não é o coach virou... Eu sou da época, da minha primeira formação em coach, quando nem se falava em coach, tá? No Brasil era um negócio muito raro, lá em 2004, né? Acho que eu fiz a minha primeira formação. Então, eu atuo numa área de coach chamado coaching de negócios, ou business coaching, né? Que é um coaching muito específico. Ele é voltado para apoiar o empresário a fazer com que a sua empresa possa rodar de uma forma melhor, né? Então, quem tem uma empresa, ou está formando uma empresa, ou acabou de colocar uma empresa na pista, né? Esse empresário, esse empreendedor, essa empreendedora, ele tem bastante dificuldades, tem bastante desafios, tá? E o coach de negócios, ele é muito legal porque ele ajuda esses desafios específicos, tá bom? Então, um panorama geral aí do meu currículo profissional. Legal? Eu adoro essa área, né? Que é a área de desenvolvimento humano, e o coach de negócio tem tudo a ver, porque a gente lida com o empresário, o ser humano, e a gente lida com a parte da estrutura, né? Da empresa que ele tem. São duas coisas que são indissociáveis, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de coach de negócio. Legal? E é justamente por isso que a gente convidou o Tom para participar com a gente como um dos especialistas consultores da nossa plataforma do Empreenda Mais Brasil, onde ele traz justamente esse contexto da pessoa quanto empresário, esse lado humano que todos nós temos, esses desafios que a gente enfrenta, né, que não é só empreender, mas a gente tem dias que a gente acorda meio desanimado, né, como lidar com isso, como lidar com perfis comportamentais diferentes, como se comunicar com a sua equipe. Então, tem muito material, muito conteúdo legal dentro da nossa plataforma. Eu quero também dar boas-vindas ao meu amigo e parceiro Matheus aí, que está já começando aqui na live com a gente, fazendo uma pergunta aqui, né? Ele já colocou ali qual a maior qualidade de um líder? Maior qualidade de um líder, né? Quando se fala, hoje o tema, tá, pessoal, desafios da gestão de equipes, né? Então, Matheus, né? Então, Matheus, a gestão, né, do negócio ou a gestão da equipe, ela eu diria assim, que ela é um reflexo de algo que começa antes, tá? Que é uma coisa que eu trabalho muito nos meus programas de liderança e pode ser, às vezes, por vezes, subestimado, né? Ou não tão entendido. Que é a liderança pessoal, tá, Matheus? Então, e outros colegas que estão aqui, né? Quando a gente fala de gestão de equipe, a gestão da equipe ou a gestão do negócio, ela é um detalhe, né, importante, mas de algo que vem antes disso tudo, né? Que é o líder
fazer a gestão de si próprio. Então, eu diria que uma das melhores qualidades, né, uma das qualidades mais importantes de um líder hoje é ele se permitir, tá, Matheus e equipe, entrar num processo de autodesenvolvimento, de se conhecer, se capacitar, se treinar, né, se lapidar, para aí sim, né, conseguindo liderar a si próprio, né, ter um autocontrole emocional, trabalhar com uma inteligência emocional razoável, né, ter um entendimento de onde ele é bom, de onde ele não é tão bom, quais são as áreas que ele gosta, as áreas que ele não gosta de atuar, ele vai ser muito mais eficaz com as equipes e com a área de trabalho, tá bom? Então eu diria que uma das qualidades de um líder deste século é esta capacidade de se autodesenvolver, tá? De se autodesenvolver. Aí, depois o restante, né, Karine, é uma consequência desse processo. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema? A maioria, não a grande maioria, né, mas muitas pessoas que estão na posição de liderança não querem se desenvolver. Acham que não é importante se desenvolver. Acreditam que entrar num processo de autodesenvolvimento é perda de tempo. É besteira, é filosofia. Eu já sei tudo, para que eu preciso aprender mais? Quem que é esse rapaz aí de quase 50 anos, com esse cabelo grisalho aí, que vai me ensinar alguma coisa? Né? É mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí. Então esse é o grande desafio quando se fala de gestão de pessoas, né? Eu defendo muito esse caminho, tá? Eu defendo muito também. Parece ser meio intangível, né? Parece ser um pouco intangível quando a gente fala de autoconhecimento. Como fazer isso, né? Como você consegue ver que a partir do momento que você se conhece, você tem mais resultados positivos, que você vai saber tomar decisões, enfim. Então, acho que por ser um pouco intangível, poucas são as pessoas que conseguem enxergar isso como um meio para você obter mais sucesso nos seus objetivos, né? Muito, muito legal a tua explicação. E tem um negócio, Karine, que eu acho que o próprio contexto, né, desse fenômeno aí que aconteceu no mundo inteiro, né, obrigou a todas as lideranças a se reinventarem. Né? Então a gente teve que aprender, desaprender, reaprender, tudo na mesma hora, no mesmo momento, senão você não vai ter condições de estar à frente do teu negócio, de estar liderando a tua equipe, de estar inspirando, né, seus pares, né, por vezes sócios, gestores, e essa capacidade de aprender, desaprender e reaprender, qual que é o núcleo disso tudo? Essa disposição, Karine, para o autodesenvolvimento, né? Para o autoconhecimento, e hoje tem inúmeras ferramentas, né? Uma delas, né, é também participar de um processo de coaching de negócios que não vai só cuidar da empresa, mas vai apoiar também no teu desenvolvimento, tá? Sim. Tem uma coisa, deixa eu ver que perguntaram aqui, como identificar as melhores qualidades para o cargo. Aí eu não entendi aqui a pergunta do Matheus, depois se você puder dar eu acho que o melhor perfil, talvez, para o cargo, por exemplo, assim, onde que eu coloco uma pessoa que é super comunicativa, extrovertida, onde que eu coloco uma pessoa super introvertida, não sei, só um exemplo, não sei se é isso, tá, Matheus? Pode ser. Pode ser, tá. Então, assim, né, tem uma coisa que eu acho que é apoiar as pessoas a refletir sobre o tema de hoje, né, que é desafios na gestão das equipes. Tem uma coisa, Karine, que saiu, e eu já tive a oportunidade de ter contato com esse material há um tempo atrás, né, em algumas formações de coaching de negócios, que é chamado de Q12, tá? Q12. Ou Question 12, né? Que foi uma espécie de um inventário, tá? Uma pesquisa, um inventário, feito pela Gallup, né, que é um instituto de pesquisas famosíssimos no mundo inteiro, e ele criou um questionário, um inventário, chamado Q12. E o Q12 são perguntas muito específicas para saber como a tua equipe está engajada no teu negócio. E o Q1,
que é o Q1, né? A pergunta 1, ela é muito específica. Ela diz o seguinte: eu sei o que esperam de mim na função que eu estou? Você sabia que a maioria dos colaboradores não sabe o que se espera deles na função que eles estão? E aí já começa um grande problema de engajamento, né? Sim. Porque a pessoa ela não tem uma clareza do que se espera dela, tá? E você que é empresário, que está entrando agora ou vai assistir essa live depois, acho uma boa pergunta para você fazer, né? Chegar para cada colaborador e dizer assim: você sabe exatamente o que se espera de você nessa função? Você vai se surpreender como as pessoas não têm clareza, ou o que elas acham que se espera dela não é o que você, empresário, espera dela. Então, esse questionário chamado Q12, que é da Gallup, tá? É um material fantástico, e só esta resposta ao Q1, né, já é capaz de aumentar a produtividade, Karina. As pesquisas mostram de 15% a quase 30% de aumento de produtividade. Olha, pela clareza do que se espera do colaborador, né? E isso daí é um negócio que a gente foi um monte de empresa, a gente vai se surpreender, porque a maioria das pessoas não sabe o que se espera dela, né? Então, até porque até porque é uma coisa que as pessoas não têm na cultura, né? Nossa, assim, de se comunicar, esse tipo de pedido de feedback, né? No Brasil não tem essa questão de você perguntar 2 ou 3 vezes: você entendeu? Você pode me explicar de novo aquilo que eu acabei de te passar para ver se você entendeu? Então, eu acho bem legal o que você está colocando aqui. Legal. E esse ponto aqui também tem um negócio legal também, empresário, né? Empreendedora que está aqui com a gente aqui, que é o seguinte: é a gente deixar claro qual é o pacote, qual é o pessoal da área financeira usa muito essa expressão, tá? Cada um, né, dentro de um banco, das fintechs aí, qual é o teu pacote? O que é que cada um tem que entregar? Entendeu, Karine? Essa pergunta ela vai muito também nessa direção. Qual é a entrega que você tem que fazer? O que é resultado para a função que você está? Né? Então, eu acho que é um bom exercício para se fazer com cada membro da equipe. Primeiro, né, o empresário tem que saber o que ele quer daquela função. Né? O que ele quer da área, depois da função dentro de cada área. Se ele sabe o que ele quer daquela área, né, vamos pensar num organograma, numa estrutura, depois ele tem nesse organograma, nessa estrutura, as áreas, e dentro dessas áreas, as pessoas que fazem parte dessas áreas. Liderança e equipe. E o que se espera da área e de cada membro dessa área, entendeu, Karine? Por exemplo, de um líder. O que se espera de um líder da área financeira? O que se espera da área financeira, dentro do negócio? O que se espera de um líder da área financeira? E o que se espera de cada função dentro daquela área financeira? Né? Então, eu diria assim que é algo importante para se refletir, porque por vezes isso aí não é claro, né? Legal? O pessoal agora, eu entendi ali o Matheus e o Felipe, né, falaram um pouquinho de cargos, né? Então, tem uma coisa assim, né, que eu também ensino isso na parte de coach de negócios, né? Então, e não se faz isso nas empresas, tá, pessoal? E também acaba se somando, né, a pequenas coisas que vão dando problemas no dia a dia de engajamento, de produtividade e tal. Então, primeira coisa, quando você está trazendo pessoas para o seu negócio, você precisa definir muito claramente o teu processo de recrutamento e seleção, tá? A gente não vai ter tempo, né, Karine, para entrar nesse assunto hoje. Pode anotar aí, a gente pode abordar um outro dia. Show. Mas, quando a gente fala de equipes, o que é importante? Você fazer um descritivo do perfil de cada função. Porque aí, Matheus, Felipe, o que a gente tem, né? Antes dessas perguntas que vocês fizeram aí, a gente tem uma clareza daquela função. Então, vamos imaginar um assistente financeiro. Cargo. Para esse assistente financeiro, pessoal, quais são as competências comportamentais que você gostaria que essa pessoa tivesse na sua empresa? E nesse cargo, né? Competências comportamentais, perfil comportamental, tá? Então, de repente, algo ligado a uma pessoa mais
focada, não pode ser uma pessoa tão extrovertida, talvez, né? Faladora, vai lidar com números, com o salário das pessoas. Será que esse perfil vai dar certo, né? Nessa função? Então, separar perfil comportamental, atitudinal, qual é o comportamento que você quer. Do outro lado, o perfil técnico, qual é a formação, quais são os cursos, qual é a experiência, qual é o tipo de conhecimento com sistemas ou processos, entendeu, Karine? Ou até mesmo algum tipo de ferramenta específica. Então, veja, função, assistente financeiro. Parte comportamental, o que você deseja dessa pessoa? O que é o perfil desejado? Parte técnica. Depois, pessoal, isso aí de 10 empresas no Brasil, acho que 2 fazem. As 8 só Deus sabe o que está escrito aí. Aí, depois a gente tem o que? As atividades. Se ele é um assistente financeiro, ele tem esse perfil comportamental e esse perfil técnico, ele tem atividades que ele vai fazer. Quais são as atividades que ele vai fazer? Não é para entrar no micro, tá? Mas pelo menos nos macro atividades. Então, o assistente financeiro tem macro atividades que ele tem que fazer. Por exemplo, conciliação bancária, ele tem que atualizar um DRE, tem que cuidar do contas a pagar, ele tem que cuidar de fluxo financeiro, ele tem que... Entendeu? São atividades que aquela função tem. Aí o mais importante, qual é o resultado? Lembra do Q1? Qual é o resultado que você espera dessa função? Por exemplo, também, fechar... Né? Em quanto tempo, né? Então você deixa claro vários pontos. Olha o que eu fiz aqui de forma bastante objetiva. A função, perfil comportamental, perfil técnico, as atividades que aquela pessoa vai fazer e o resultado que ela precisa entregar. Empresário e empresária, se você fizer isso, com cada pessoa da tua equipe, você vai ver o salto quântico que você vai dar de clareza, né? De clareza para atingimento de resultado, de clareza para contribuição, de clareza para a pessoa entender qual que é o propósito dela dentro da empresa. Aí, né, pessoal, tem as ferramentas, que acho que foi a pergunta do Felipe e do Matheus, que nos ajudam a entender se para aquele perfil que eu desenhei, aquela pessoa é mais ou menos aderente, tá? Então a gente trabalha com a parte de perfis, né? Chamam perfis comportamentais, ou o americano chama de assessment, ferramentas de assessment. Então existem inúmeras, tá? Eu mesmo já fui diretor aqui no Brasil da Caliper Estratégias Humanas, tem uma ferramenta mundialmente famosa, chama Perfil Caliper. O que é o Perfil Caliper? É uma ferramenta de assessment para ter um perfil, né, daquela pessoa. Para entender se aquela pessoa, por exemplo, para ela sentar numa posição de gestor, Karine, de líder, ela tem capacidade, ela tem potencial, né? Se ela for uma função, por exemplo, ligada a vendas, se ela tem capacidade, tem potencial, entendeu? Então, essas ferramentas, acho que foi o Matheus e o Felipe que perguntaram, elas nos ajudam. Então, tem o perfil DISC, né, que é muito famoso, né? Então, conforme a função, a gente pode e deve, né? Faz parte do processo de recrutamento de seleção, que não é o foco agora, tá, pessoal? A gente está só tentando entender os desafios da gestão de equipe. Então, esses pontos eles têm a ver com os desafios da gestão de equipe, né? Então, a gente aplica ferramentas de perfil para realmente ter uma clareza se é aquele perfil do colaborador que eu estou buscando e aquele que está diante de mim, se há um match, né? Que eles chamam na área de RH de match, né? Há um job match. Ou seja, existe um perfil da vaga e o perfil do candidato, se isso bate, tá bom? E essas ferramentas como perfil Caliper, perfil DISC, né, elas ajudam muito, tá? E eu diria assim, precisam ser usadas durante o processo de recrutamento e seleção. Não dá para usar, né, Karine? Porque como a gestão de custos também, né, não dá para usar com todos e com tudo. Mas a gente pode, lá no finalzinho do processo, aplicar essa ferramenta, né? Aplicar essa ferramenta para ver se a gente está com o colaborador certo, tá bom? Sim, sim. Uma Legal? pergunta, Tom, sobre gestão mesmo. Depois que já passou pelo processo seletivo, já contratou, já começou a passar o treinamento, as atividades que são necessárias, né? Uhum. Às vezes existe um desgaste,
às vezes a forma como líder a pessoa está falando o que deve ser feito não é da mesma forma de comunicação que o outro entende, né? Então é um desafio que eu vejo Uhum. na questão da comunicação mesmo. Tem pessoas que utilizam as palavras muito mais, por exemplo, tem os 4 perfis lá, né? Que tem o Sim. perfil que é mais Dominante, o influente, né? isso, Uhum. tem o sanguíneo também, eu não me recordo exatamente o nome de É, todos eles. são correntes aí são correntes vamos dizer assim, de perfis, tá bom? Isso, Mas a gente precisa ver se a pessoa é uma pessoa mais voltada para regras, né? Se é uma pessoa mais voltada para atividade, se ela é uma pessoa mais voltada para a área comercial, ou se ela é uma pessoa mais voltada para resultado, né, que é o dominante. Então, essas sim, ferramentas, elas ajudam nesse sentido. Aí, Karine, que você está me perguntando, se eu estou entendendo o que você está falando, é o seguinte, né? Quando o líder, né, ou o gestor, ele conhece o perfil, ele vai fazer o quê? Ele vai adequar a sua abordagem àquele perfil. Então, vou citar, por exemplo, né? Então, às vezes, uma pessoa que tem um perfil dominante um pouco mais alto, né? É uma das ferramentas, uma vertente é essa, né? Pode ser outras ferramentas e identificam outras vertentes. Ou pegada disca, que é o mais comum. Então, às vezes, a pessoa que é muito dominante, o que é uma pessoa com perfil muito dominante? Ela é muito direta, ela é de embate, ela se energiza pela boa discussão, né? Ela é uma pessoa de embate, ela é uma pessoa focada em resolver a situação, resolver a tarefa, entregar o resultado. Ela não está talvez muito preocupada com as pessoas, em ser amigo das pessoas, em ser bem-quisto pelas pessoas. É perfil. E, em contrapartida, Karine, se o gestor sabe disso, ele vai adequar a sua abordagem para essa comunicação, porque ele sabe que essa pessoa entende mais dessa forma. Vamos pegar o outro, né? Eu já percebi, Matheus, pelas suas perguntas. Continua. Quando a pessoa é mais influente, Karine, ela não vai se adequar muito com essa abordagem um pouco mais dura, resultado, entrega, fala. Ela vai querer conversar mais. Ela vai querer trabalhar mais pelas relações, pela empatia. Para ela, vale mais este caminho para entregar a meta, entendeu? E o dominante já é o contrário, ele quer entregar a meta, não quer saber quantos que vão morrer no meio do caminho. O influente, ele quer entregar a meta, mas ele já vai se preocupar se ele vai matar alguém no meio do caminho, entendeu? Então, quando o líder ele sabe disso, ele tem esses perfis aplicados ali, né? Ele consegue, sabe, Karine, ajustar um pouco a sua comunicação, né? E ser um pouco mais assertivo nesse bate-papo, entendeu? Que também é perfeito. um grande problema. Comunicação, Karina, eu diria assim, comunicação é um problemaço na gestão de equipe, tá? Por quê? Né? De novo, eu acredito muito nisso porque eu faço formação de lideranças há anos, né? Primeiro, o líder não se conhece. Então, ele não entende como ele funciona direito, entendeu, Karine? Então, ele vai falar, ele não tem noção, consciência do seu impacto com os demais da equipe. Por quê? Porque ele não se conhece. Se ele se conhece, ele sabe aonde que aperta o calo, aonde ele tem que ser, né? Então é isso. Aí depois outro problema, não conhece a equipe. Então ele não se conhece, não conhece a equipe, né? Aí já começa a dar um outro problema. E às vezes ele não sabe, não tem clareza o que se espera daquela função, da área, do negócio. Aí pronto, Karine. Juntou dinamite, pólvora, um palho de fósforo aceso e algum problema vai dar nisso tudo. E comunicação Sim, é um negócio bastante crítico, tá? Numa das formações de coach que eu fiz, a Eliana Dutra, né, que é uma especialista nesta área, ela tem um licenciado aqui em Curitiba, né, que tem uma metodologia bastante legal, se eu não me engano é The Coach Clinic, e ali fala, né, sobre essas abordagens, e uma coisa que me marcou bastante nessa formação foi que liderar, Karine, é um tipo de conversa.
Ó, você que é empreendedor aí, tá? Dono de empresa, você que está à frente de um negócio, presta atenção no que eu estou falando. Liderar é um tipo de conversa. No fundo, Karina, a gente está sempre conversando com as pessoas, né? Só que a gente tem que fantástico. Fazer a conversa certa. Exatamente. Nossa, tá caindo várias fichas aqui. Fazer a conversa certa, né? A conversa certa, perfeito. Tá bom? Por exemplo, é uma coisa que eu pego muito no pé dos empreendedores quando eu começo a fazer o processo de coaching de negócios, né? Porque tem que mudar hábito, né? Uma coisa, né, Karine? É a empresa, a máquina. E outra coisa é o dono da empresa, né? A mente, né? Eu até brinquei esses dias num dos vídeos que eu fiz no Papo Reto com o Empreendedor, que é um programa que eu tenho. Eu comentei lá, Karina, que é o software, é a mentalidade do empresário e o hardware, que é a estrutura dele. Qual o problema? O problema é que o cara quer mexer no hardware, mas não mexe no software. E não vai dar certo, né? Precisa atualizar o software. E comunicação, Karine, por exemplo, a grande maioria, né, dos empresários não faz reunião de alinhamento. Não para uma vez na semana, um dia. Gente, eu não estou falando de parar toda hora para conversar toda hora, né, Karine? A gente tem mais o que fazer. Mas, gente, uma reunião de alinhamento, uma vez por semana, você reunir o seu time. Estou falando aqui de cada líder, de cada área, tá? Reunir o seu time. O dono da empresa se reunir com os gestores só. Isso é super importante, gente. Mas o empresário não tem paciência muitas vezes, tá, Karine, para fazer isso. Não tem paciência para mudar os seus hábitos, nesse sentido, tá? Ele não quer mudar os hábitos, porque precisa mudar hábito, né? Precisa colocar isso como um assunto importante e mudar hábito. É isso. Então ele não para conversar com os seus pares uma vez por semana, gente. Não é toda hora, todo momento. Ele não deixa claro que cada gestor precisa sentar para conversar com a sua equipe, né? E aí a casa andando, Karine, os pepinos acontecendo, os problemas, e as pessoas não conversam, elas não se comunicam, né? E aí é um grande problema, né? Sim. A gente tem várias perguntas aqui do Matheus, tem uma que ficou lá para cima, que eu eu tô olhando para cá porque eu tô acompanhando aqui na tela, tá? Ele colocou aqui, ó, de acordo, né, com o tema de hoje, quando identificar se o colaborador ele deve ser demitido, né, e realizar esse processo sem ferir o colaborador. Ok, legal. Aí volta no... Lembra que eu comentei uns minutos atrás sobre o perfil do cargo? Vamos lá. Qual é o problema? O problema é que às vezes o perfil do cargo não está claro. Então, Karine, a pessoa não sabe o que se espera dela, ela não sabe qual é o gap de competência que ela precisa desenvolver, entendeu? Porque isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é um pântano dentro da empresa. É pantanoso, né? Aí o empresário fica cobrando uma performance que ele não entende que aquela performance, ela está por detrás dela competências comportamentais. Faz sentido isso, Karine? Competências técnicas, clareza da atividade, clareza do resultado. Não existe isso, pessoal. E aí existe um embate, né, no dia a dia. Às vezes o empresário ou o gestor cobrando uma coisa e o colaborador sendo cobrado também não entendendo, não tendo clareza por isso. Então, eu diria o seguinte, pessoal, vamos passar, superar que esse assunto foi feito, né? Então, o que a gente tem que focar é sempre apoiar o colaborador a se desenvolver naquele cargo que ele está, competências atitudinais, competências técnicas, ter clareza, proficiência, né, competência nas atividades que ele precisa entregar e foco principal no resultado. Ponto. O que é que justifica uma pessoa ser desligada, né? Se ela sabe fazer, mas não quer fazer, entendeu, Karine? Eu aprendi o seguinte, olha, nos meus quase 50 anos aqui, que o resultado não vai acontecer só por duas razões. A pessoa não sabe fazer ou ela não quer fazer. Entendeu, Felipe? Ou ela não sabe ou ela não quer. Se ela não sabe, Karine, a gente ensina, a gente treina, a gente dá feedback, a gente faz acompanhamento, certo? Se ela não sabe. Se ela não quer, a gente vai dar feedback,
mas eu gosto de um consultor que certa vez colocou assim que a gente tem que ter 3 conversas. A primeira é um tiro para o alto. Colaborador, olha, isso está acontecendo errado, isso está acontecendo de bem, né? Feedback, né, pessoal? Também não vamos entrar aqui, vamos entrar numa outra live, tá, Karen? Processo de feedback. Mas isso está indo muito bem, isso aqui não está indo bem, isso aqui não está legal e você precisa corrigir isso. O que você precisa do meu apoio para isso? Desenvolver todo esse diálogo, né? Esse apoio, ok, solta a pessoa. Não está performando de novo. Sabe, não está fazendo, ou não quer fazer. Chama, segunda conversa. Olha, nós tivemos uma conversa mês passado, nós conversamos sobre isso que está funcionando, sobre isso que não está funcionando. E eu vi que você não tomou nenhuma atitude. Esse problema continua acontecendo. Preciso da sua reação em relação a isso. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem algum ponto que você precisa de apoio, de ajuda? Preciso muito que você resolva isso, quero ver você performar, tal, mas nós não teremos uma terceira conversa, ok? Tá claro para você? Não teremos uma terceira conversa. A terceira conversa é: muito obrigado, João, muito obrigado, Mariquita, não deu certo, quero agradecer sua participação no nosso projeto, na nossa empresa, desejar sucesso para você e desligamento sumário. Entendeu, pessoal? Qual é o problema, empresários? É que o pessoal não faz esse processo, entendeu, Karine? Então, às vezes, o desligamento acontece com um problema de culpa do próprio empresário, gestor, né, que deixou tudo isso pantanoso, né, e do colaborador também, que às vezes não teve proatividade e tal. Mas eu gosto de pensar o seguinte: garanto o seguinte, que teu colaborador saiba fazer, e que ele tenha capacidade de fazer. Porque aí a gente vai se deparar só com 2 situações. Ou não sabe, ou não quer. Perfeito. Se não sabe, a gente ensina. Se não quer, Karine, vamos ter as 3 conversas, né? Perfeito. 3 conversas? Perfeito. Gente, olha que aula. Olha que aula. Não tem desculpa agora para você chegar amanhã já e implementar todas essas dicas aí, esses direcionamentos do Tom. Fantástico. Ó, Tom. a Mari tá colocando ali um negócio bem legal. E quanto à utilização da metodologia ágil para facilitar a comunicação com as reuniões de 15 minutos? Legal. Inclusive, Mari, eu sou muito a favor existem reuniões e reuniões, né? As reuniões de checkpoint são as reuniões de checagem, de como estamos, né? O paciente está vivo, o paciente está respirando, o paciente precisa de algum medicamento, não dá para aparecer lá no hospital 4 meses depois, né? O paciente morreu. Que é o que acontece nas empresas, tá, Karine? O pau, desculpa a expressão, tá, pessoal? Coloquial, o pau tá torando e o empresário vai tratar disso 4 meses depois. O paciente morreu. O que a Mari está falando ali é algo muito legal. Cultura de checkpoint, né, que podem acontecer, né, Mari, conforme o deslanchar do projeto, uma vez por semana, 1 ou 2 vezes por semana. São reuniões rápidas de checkpoint, de verificação do que está acontecendo, de verificação do que não está funcionando, de verificação do quem precisa fazer o quê, e solta o time de novo para atuar. E existe, né, Mari, outras reuniões que são importantes também, que são aquelas que um pouco mais de discussões, né? Normalmente na camada de gestores ou do próprio departamento, quando se precisa resolver um problema mais complexo. Aí não dá para ser uma reunião rápida. Tem que ser uma reunião mediada, com começo, meio e fim, né, pessoal? É outro papo para outra live. Você viu? Tem vários assuntos. A gente não vai terminar nunca. Então, assim, aí a gente entra numa reunião onde a gente precisa ter tempo também, né, pessoal? Porque a gente não pode passar o dia em reunião das empresas, mas é uma reunião que vai exigir um pouquinho mais de tempo e queimar um pouco mais de fosfato, tá? Queimar um pouquinho mais de neurônio para construir algo, para discutir algo específico, mas isso não pode ser toda hora, né? Então, eu acho que são reuniões que têm esse intuito um pouquinho mais longas e as reuniões de checkpoint que podem acontecer pelo menos 1, 2, de repente até 3 vezes por semana, dependendo do tipo do projeto, que é o que a Mari trouxe ali, tá? Muito importante. Manter a comunicação, né? Fluida. Sim, perfeito. Legal? Tem mais pergunta aqui, Tom. Vai tocando. Vai olhando o nosso tempo, hein?
Da outra vez eu não consegui terminar minha fala. O Instagram me cortou no meio. Então vai olhando aí. Vai olhando aí. Vamos lá. Então, os últimos 5 minutinhos aqui para daí a gente conversar um pouco mais também sobre as nossas iniciativas, o que dá para ajudar de uma forma mais completa, né? Vamos lá. O Felipe tinha perguntado assim, o que fazer quando o santo não bate com alguém da equipe? O que fazer? Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta, mas na fala dele, né? O santo com o colaborador? Eu acredito que sim. Às vezes assim, né, Tom? A gente tem uma boa comunicação, uma boa relação com alguém, de repente acontece um desgaste, enfim, fica uma situação chata e o santo não bate mais. Como fazer para lidar com essa situação? Às vezes é um bom profissional que você tem. E aí? Eu penso o seguinte, pessoal, nós na condição, eu estou aqui falando, né, me dirigindo aqui a você que é empreendedor, dono de empresa, você que é um gestor, você que está na cabeça do teu negócio. Uma coisa que eu aprendi aqui num projeto que eu estou aqui em Curitiba, numa startup, né, que eu tenho participação, aprendi muito com o CEO que está aqui, ele usa uma expressão fantástica. Nós, como gestores, nós temos que ser pacificadores. Pode parecer um negócio meio, poxa, mas nós temos que ser pacificadores, pessoal. Eu não tenho que, guardada, né, devido às proporções, de respeito à cultura da empresa, né, Karine? Respeito às regras, às normas, os procedimentos, o ambiente, né, que precisa ser preservado dentro do negócio. Tomando os devidos cuidados desse aspecto, eu não sou obrigado a morrer de amores por ninguém. Eu tenho que morrer de amores, o meu colega empreendedor, dono de empresa, pelo resultado, pela entrega, pelo resultado que você tem que entregar, ou aquela área tem que entregar, ou aquela pessoa tem que entregar. Eu tenho que ser apaixonado pelo resultado, entendeu, Karine? Às vezes, a gente tem pessoas que têm um perfil um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais rebelde, um pouco mais contrariador, né? Um pouco mais do contra. Karine, às vezes é até bom ter uma pessoa, né? Obviamente, né, pessoal? De novo, cuidando da cultura, do ambiente, da regra, dos procedimentos. Às vezes uma pessoa dessa, ela é uma pessoa que ela tem até o lado positivo, porque ela provoca as pessoas a pensarem, né? Ela desafia o status quo, né, do negócio, né, o dia a dia, tá bom? E eu, como líder, posso não, como disse o colega ali, né, não me simpatizar muito com essa pessoa ou com o jeito dela, mas isso não está em questão. O que está em questão é o resultado. O que eu não posso é concordar com o mau resultado, com o resultado medíocre, com a ausência de resultado. Aí não bateu o perfil, entendeu? Aí o perfil não bateu. Aí realmente a gente tem que tomar uma providência, porque o mais importante é a entrega, o resultado, a contribuição. Perfeito, tá? Perfeito. Mais umas perguntinhas aqui. Existe algum malefício em ter as qualidades dos 4 perfis? Não. Como eu me sinto bastante confortável, tá, pessoal, para trabalhar com isso, né? Porque eu comentei aqui, eu fui diretor, né, de vendas e marketing da Caliper do Brasil. É uma multinacional famosíssima, né, nessa área. E eu acho que como eu era diretor de novos negócios, eu era o único que não era psicólogo. Todos os meus colegas eram, até o CEO da empresa era psicólogo. E eu aprendi muito com eles, tá? Eu aprendi muito com eles, e uma das coisas que eu queria desmistificar nessa pergunta, que ela é importante, e é uma pergunta que ela vai muito ao encontro, tá, Karine, do que as pessoas, na grande maioria, pensam. Perfil, não existe perfil certo, perfil errado. Não existe resultado de assessment alto e baixo. Não existe assessment bonito e feio. As pessoas são únicas. Hello, Brasil! As pessoas são únicas. Elas são únicas. Elas têm que ter aquele perfil, aquele nível de potencial
empregado na área certa. Isso é importante. E isso é vital, tá? Então, às vezes eu vejo as pessoas assim, não, mas eu sou dominante. Como se fosse, né? Eu falo porque eu também tenho um perfil de dominante, tá, pessoal? Então tem que aprendi, né? Autoconhecimento, a gente vai se lapidando, vai ficando um pouco mais calminho. Mas não quer dizer nada se a pessoa tem um perfil dominante alto, um perfil influente alto, entendeu, Karine? O que interessa é se esse perfil, que ele é único, ele não é bonito nem feio, ele não é alto nem baixo, ele não é bom nem ruim, ele é único. Se ele é aderente àquele desafio, àquela função. Então, essa é a primeira resposta dessa pergunta que foi feita aí. E outra coisa, Karine, é que não existe as pessoas com 4 perfis. Todos nós tenderemos para um lado, tá? Você será muito mais dominante do que influente. Ou, por vezes, muito mais influente do que dominante e os outros perfis que existem, tá? E isso não quer dizer nada. Quer dizer que é você, entendeu? E esse você vai se encaixar melhor num desafio, numa área, numa atividade específica. E não existem pessoas com os 4 perfis iguais. Eu nunca vi, né? Sempre existe, a gente tendencia, tá? Para uma coisa e menos para outra. O que é perfil? Tem um pouquinho de cada, mas tem mais de um deles, né? Isso. Um sempre é um pouco mais dominante. Notável. Né? Vamos colocar assim. Exatamente. Um é um pouco mais dominante. E não tem nada de certo ou errado nisso, né? Que isso serve para dependendo do desafio, tá bom? Então, em qualquer tipo de acesso, você vai ter uma inclinação. Sabe por quê? Porque tem um negócio legal, pessoal. É que é o seguinte, o perfil, ele mostra coisas que eu gosto de fazer e coisas que eu não gosto de fazer. Vou repetir. Qualquer perfil vai mostrar coisas que você gosta de fazer e coisas que você não gosta de fazer. O que é legal nisso, né? É você entender, Karine, o que é que você gosta de fazer. Sabe aquele negócio da pessoa certa na área certa? Match, né? O job match perfeito. Pessoa certa na área certa. Perfil certo no desafio certo. Aí é tudo de bom. Perfeito, Tom. A gente já está também aqui nos últimos minutinhos, então quero aproveitar e agradecer a presença de todos vocês aí que nos acompanharam e das pessoas que vão ainda assistir. Obrigada por estar aí. Um monte de perguntas boas, né? Perguntas excelentes. Obrigada aí Legal. pela participação em especial ao Matheus, a Mário, Felipe, né? Enfim, a todo mundo aí que participou. E principalmente, Tom, a tua presença aqui com a gente, né? Teu tempo, Legal. enfim, que você esteve conosco. Vamos conversar um pouquinho sobre como que você pode ajudar as pessoas a ter essa equipe bem gerenciada, né? Quais são as frentes aí do seu trabalho? Legal. Uma das coisas que eu tenho feito, né, Karine, é apoiar o empresário, né, o dono de empresa ou os sócios daquele negócio com o trabalho do coaching de negócio, que vão ajudar os empresários e a estrutura da empresa, né? Então essa é uma iniciativa bastante legal, principalmente para quem está com o negócio rodando, né? Quem está com o negócio rodando tem um monte de desafios. E uma outra frente que é bastante importante, tá, empresário? Se você acha que a tua casa está razoavelmente organizada, né, é você formar seus líderes, né, Karine? E eu tenho ajudado bastante empresas nesse sentido, com programas de formação de liderança. Desenvolver esses líderes, porque às vezes eles são gestores, ou são chefes daquela área, né, específica, e às vezes eles têm um monte de necessidades junto à parte de gestão da equipe, lidar com pessoas difíceis, né? Cobrar resultado, saber, como foi colocado aqui, qual é o momento de desligar por quê, com qual parâmetro, né? Então todas essas coisas estão dentro de um projeto que eu também toco de formação de lideranças, tá? Que eu acho que é vital. Eu não vejo como a empresa, tá, Karine?
vai conseguir dar o próximo passo se ela não arrumar, né, a sua estrutura, cuidar de coisas que nós abordamos no coach de negócio, mas se ela também não tiver uma equipe de líderes, de gestores, né, que é um outro problema, hein, empresário? Quem está chegando agora, empreendedor, você precisa de pares. Eu gosto muito do Flávio Augusto, sabe, Karine? E ele diz uma coisa, né? O cara está morando lá nos Estados Unidos agora. Ele diz, eu tenho o meu time de Avengers. Sabe aqueles caras do Avengers? Sim. Então, hoje o cara consegue estar tocando um monte de coisas, por quê? Não é porque ele é um cara fora da curva, ele é, né? Mas porque ele tem um time, Karine, de Avengers, de gestores, de diretores de ponta. Gente desenvolvida, gente treinada. E é para isso ele que você chegar precisa... nesse nível, ele precisou ser o tipo de líder que sabe o momento certo de falar, de abordar, de comunicar, como fazer, como se organizar, como cobrar. Isso, né? isso. Exatamente. Então essas duas frentes aí eu tenho tocado bastante e gosto muito de fazer isso porque você vê a transformação, né? Os resultados, a mudança acontecendo na empresa é maravilhoso. Eu tenho vários clientes que implantaram cultura organizacional, tem um time de líderes hoje atuando mesmo no dia a dia, e isso é muito legal, né? A gente aqui como treinador, a gente só jogou a fagulha naquela fogueira que estava ali meio, né, meio apagada, estava assim, apaga, não acende, né? E a gente faz o quê, pessoal? Não é mérito nosso, né? A gente só é um mediador, né, um canalizador de algo que já está nas pessoas, está aí na tua empresa, está no teu time, está nessa equipe de líderes que você tem aí. Apesar de às vezes vocês falarem, pô, esse time me dá muito problema, né? Esse pessoal me dá muita dor de cabeça, mas às vezes é só um ajustezinho que a gente precisa fazer e com treinamento e desenvolvimento eu acredito muito nisso. Perfeito, Tom. Para quem quiser seguir o Tom, vai estar aparecendo aqui o nome dele, o arroba, mas a gente vai deixar também no IGTV. O arroba do Marco é marcos.tom coaching. Pode acessar lá o marcostom com n.com.br. Tá. Entrou lá, aí você tem todos os meus canais, né? E aqui no Instagram é marcostom.businesscoach. Tá? Buzines Coach. Perfeito, Tom, perfeito. Eu quero convidar você também bom? que ainda não conhece a nossa plataforma do Empreenda Mais Brasil. Nós estamos com a nossa Fantástica. assinatura, onde você tem o acesso às aulas especiais que o Tom preparou para nós lá dentro sobre gestão de pessoas, liderança, formação aí dessa equipe, como você pode lidar com essas pessoas e fazer teu time realmente trabalhar em direção àquilo que você realmente quer, né? Não só o Tom é o nosso parceiro especialista, mas nós temos outras 9 pessoas também em frente aí de várias São outras... 10 especialistas hoje, né, Karine? São 10 especialistas. Pessoal, show de bola. Pessoal falando de vendas, pessoal falando de finanças, pessoal falando de gestão, pessoal falando de contabilidade, pessoal falando de gestão de pessoas, marketing, né? Pensa numa área da sua empresa aí que precisa de um apoio. No Empreenda Mais Brasil, você vai encontrar tudo isso no nosso pacote lá de assinatura, que é uma relação custo-benefício inacreditável. Karine. A Karine que é a chefe desse programa, eu não posso colocar preço, mas é inacreditável, né? A relação custo-benefício, tá bom? Não perca. Menos de um cafezinho por dia, né? Menos de uma vale pizza muito, aí, vale muito. Então, eu acredito que assim, né, Tom, a gente fala muito sobre nossos 3 pilares do Empreenda, né? Que é ser, fazer e ter. Então, antes do empresário conquistar os resultados que ele quer, ele precisa desenvolver o ser. Ele precisa entender a máquina que está operando tudo. Não adianta a gente ter ali, né, um plano de negócios maravilhoso no papel e você não ser uma pessoa que está com seus objetivos de uma forma clara, né, entendendo do teu ponto de partida. Eu gosto de usar muito o exemplo do GPS.
Para que você possa alcançar qualquer ponto de chegada, você tem que saber colocar no GPS teu ponto de partida. Ele vai pedir duas informações para você. Ele vai precisar saber onde você está e para onde você vai para ele traçar a rota. Então, dentro da nossa assinatura, nós te ajudamos a você identificar o seu ponto de partida. Quem é você através aí dos conhecimentos da neurociência, PNL, que a gente fala um pouquinho sobre isso no pilar do ser, passando depois pelo pilar do fazer, que é entendendo a lidar com pessoas, gerindo pessoas, trabalhar com ferramentas aí da parte financeira, da parte jurídica, da parte contábil, das ferramentas do marketing, né? Especialmente o marketing digital. Enfim, nós temos ali também técnicas de vendas, formando a sua equipe de vendas, né? Até o momento de ter efetivamente o pilar do ter, que é ter esses resultados que você tanto almeja e busca, sem contar aí a nossa comunidade do networking com quem já faz parte. É muito legal, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais, o link está na nossa bio, ou acessar também empreendamaisbrasil.com.br. Nós temos a assinatura, 2 planos agora, até o finalzinho aí do mês nós estamos com a assinatura mensal. Depois a gente só vai ficar com a assinatura anual, tá? Então a assinatura mensal é bem comum. Acesse a plataforma, né, Karine, e saiba mais a respeito da gente. Pessoal, da minha parte, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Adoro aqui contribuir no Empreenda Mais Brasil, tá bom, Karine? Pode me chamar. Tamo junto e misturado. Show. Pessoal, beijo no coração. Até mais. Até mais. Então, obrigada a todos vocês também pela presença. Um beijo aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.